Portugal win, will that be the end of Cristiano Ronaldo in the national team? A final amanhã, sim, seguramente é uma final, portanto, nesse sentido, sim, vai ser a final do Cristiano Ronaldo, seguramente. Agora, o final do Cristiano Ronaldo, ele deve ter mais, não sei, 6, 7, 10 anos à frente dele. Portanto, não pode ser a final, o último jogo do Cristiano Ronaldo, seguramente. Se é essa a pergunta, não sei. Não. Santos, dizer que não é certamente o último jogo. Na coletiva de imprensa que precedeu o jogo contra o País de Gales, você não admitiu o favoritismo de Portugal contra Gales. Hoje você reconhece que a França seja a favorita para essa final? Disse há muito tempo. Não para esta final não, que eu não sabia que a França chegava à final. Eu disse foi antes do Campeonato da Europa, quando foi o sorteio, me puseram essa questão e me perguntaram quem eram os favoritos, porque eu sempre disse que candidato Portugal era um dos candidatos a poder disputar a final e vencê-la, mas quando me perguntavam, quando me questionavam sobre isso, eu sempre disse que havia 3 favoritos na minha perspectiva. Aqueles que eram campeão em título, quer campeão do mundo, quer campeão da Europa, e a França, que joga em casa e que tem uma seleção enorme. Portanto, é natural que, tendo chegado à final a França, que jogando em casa, com todo o seu potencial, seja considerada a favorita. Não me parece nada de estranho, nem da normal. E, portanto, essa é uma condição natural. Agora, daí de ser favorita a ter que ganhar é outra história, não é? Porque aí eu acredito que quem ganha é Portugal. Mais uma vez a sublinhar a ambição portuguesa de conquistar este Europeu 2016 e a reconhecer que, de facto, sempre assumiu que a seleção francesa é natural favorita. Não percebo, não é a melhor final porquê? Fernando Santos, aqui a dirigir-se à jornalista que levantou a questão. Como é que Portugal não ganhou muitos jogos e está na final? I don't know. I don't think about it. Many people think that. Não, mas uma coisa é pensar, outra coisa é verdade. São duas coisas distintas, não me levar a mal. Uma coisa é a gente pensar, final do europeu. Outra coisa é que quem está no final é Portugal. E só pode ter chegado à final porque ganhou as outras finais anteriores, senão não podia estar na final. Portanto, esta é seguramente a final do Campeonato da Europa 2016 e aquela que realmente merecia ser. Muito taxativo, Fernando Santos, aqui a ser muito claro na resposta que dá. Portugal merece estar na final. Os melhores chegam à final do Euro 2016. Vamos ouvir a qualquer momento mais uma questão levantada pelo jornalista. Quanto difícil de gestir essa pressão, de jogar em casa, de ter o peso de ser o favorito? Sim, sempre existe alguma pressão, isso é normal. Portugal já teve essa experiência em 2004, mas os jogadores que normalmente estão nas finais, que é o caso desta final, os jogadores franceses que jogam em casa, são jogadores muito experientes, jogam nos melhores campeonatos, nas melhores equipas do mundo, estão fartos de disputar jogos de altíssima intensidade. Em alguns casos, inclusivamente, disputaram há pouco tempo a final da Liga dos Campeões. Portanto, é gente muito experiente e que, naturalmente, com um treinador muito experiente, iria deixar, na realidade, seguramente um senhor muito experiente, um grande senhor do futebol mundial, e, portanto, que tem muita experiência destas coisas e naturalmente, que ele próprio está a tratar desse assunto. A mim compete-me tratar da forma como a minha equipa, os meus jogadores, devem amanhã apresentar-se em campo de forma a conseguir fazer aquilo que ambicionam, que desejam e que acreditam que são capazes de fazer, que é vencer. Fernando, boa noite. Estamos em direto para a Antena 1, Nuno Matos. Eu gostava de saber se lembra onde estava em 2004 nessa final de Portugal e o que é que mudou de lá para cá. Na altura não era selecionador, queria muito que Portugal ganhasse. Ora, nesse querer ganhar, o que é que realmente mudou hoje como selecionador? Obrigado. Onde é que estava? Era contigo, acho eu. Na Antena 1, acho que estava a fazer o... Penso eu acho que era na Antena 1, portanto devia ser contigo. Que eu estava em 2012, eu estava a fazer os comentários do jogo. Obviamente que sofrendo muito por Portugal, era um jogo de capital importância para nós, jogávamos em casa,
E, portanto, a sofrer muito, mas é diferente. Uma coisa é estás na bancada como comentador, a sofrer para o teu país, obviamente, muito. Outra coisa é estás agora no banco da equipa portuguesa e, portanto, o meu estado emocional é diferente, seguramente. Para já tenho que ter capacidade para pensar. E quando estou a fazer os comentários, às vezes perco com o raciocínio e começo a puxar demais para a equipa. Neste caso, tenho que puxar para a equipa, mas tenho que pôr a cabeça a funcionar para encontrar as soluções certas para a equipa. Portanto, obviamente, com o mesmo fanatismo, entre aspas, de querer que Portugal ganhe, mas ter a cabeça lúcida para poder levar Portugal a vencer. Bonjour. Fernando Santos aqui a recordar onde é que estava quando Portugal jogou a final frente à Grécia no Euro 2004, na altura não era selecionador nacional. Para mais uma questão colocada pelos jornalistas que acompanham esta conferência de imprensa. Nunca houve uma final Portugal-França. Essa história tem a ver com meias finais. Isto é a primeira final. E eu acredito que Portugal vai marcar a história na final. Fernando Santos, boa tarde. Aqui. Henrique Mateus, da TV. Há pouco disse que é a final que merece ser. Eu pedia-lhe para nos definir o caminho da seleção desde o primeiro jogo em Saint-Étienne até agora. É um percurso ascendente e que vai acabar com a taça em casa? E era natural que fosse um percurso ascendente. Não vou agora aqui detalhar os jogos todos, não podia ser de outra forma. Não. Mas só podia ser um percurso ascendente, porque é preciso notar que esta equipa, aquilo que era a base, que normalmente chamam o pulmão das equipas, que é o meio campo da equipa, aquilo que foi durante 1 ano e meio, ou seja, antes de vir para este europeu, a maioria dos seus jogadores não estão aqui presentes, porque infelizmente para eles, infelizmente para todos nós, obviamente temos a possibilidade de, graças a todo o trabalho da formação, ao nível da formação, do que tem sido feito naquela casa, e isso mostra as provas que as equipas de formação em Portugal têm disputado, vários campeonatos finais de campeonatos da Europa, o Europeu de Sub-21, e portanto isso abriu-nos a porta, felizmente, de podermos colmatar essas baixas. Mas obviamente que durante toda a fase de apuramento havia uma determinada organização que foi sendo trabalhada com treinados jogadores. Chegámos ao Campeonato da Europa com um meio campo completamente novo. Completamente novo. O único que tinha jogado mais vezes foi o William e João Moutinho, obviamente. Mas nos últimos jogos com um meio campo praticamente novo, é normal que tenha que haver entrosamento, só o jogo, porque ao nível de seleção é muito difícil fazer esse tipo de trabalho, porque não há muito treino, só o jogo vai dando entrosamento, portanto é perfeitamente natural que Portugal venha a crescer, e acho que o futuro para Portugal é um futuro seguramente risonho. Fernando Santos, muito boa tarde. Pedro Azevedo, Rádio Renascença. Portugal está a poucas horas de poder escrever a página mais dourada de todos os tempos da história do nosso futebol. O desafio que lhe coloco é este. Que mensagem deixa para os milhões de portugueses que estão a fervilhar nestas horas que precedem esta grande final? Que acreditem tanto como eu, como os meus jogadores, como todo o staff, como o Presidente, que desde a primeira hora, quando apostou em mim, isso já foi uma aposta de risco, portanto ele acreditou, confiou. É um homem que está sempre ao nosso lado, com aquela sua forma de estar, muito low profile, sempre presente, e é isso que os portugueses têm que acreditar, é que aqui há um grupo só, que tudo vai fazer para dar àqueles que estão lá, àqueles que estão cá e que estão por este mundo fora, porque eu onde vou vejo sempre um português, portanto a todos eles dá-los a maior alegria de sempre, porque essa será seguramente uma das suas maiores alegrias. Estamos a falar no contexto do futebol, obviamente, e nesse contexto seguramente a maior alegria de sempre, é para isso que vamos trabalhar muito. Fernando Santos, João da Rádio TSF de Portugal, pode ser a cantar para a TSF. Desculpe, não entendi. Pode ser a cantar. Não, agora sem canção agora, só falando consigo e colocando-lhe esta questão. Eu recordo-me de há várias épocas atrás, lhe ter colocado uma questão num jogo de Liga dos Campeões, um jogo importante, quando o Fernando Santos treinava o Futebol Clube do Porto, se tinha receio, num jogo em Munique com o Bayern, se tinha receio da arbitragem, e o Fernando Santos respondeu-me na altura que não tinha qualquer receio da arbitragem, e depois no final do jogo acabou por concordar que a questão fazia sentido e que a equipa portuguesa tinha sido prejudicada. A questão que lhe coloco é: tem receio da arbitragem de Clattenburg no jogo da manhã, jogando a França em casa? Não. Eu aí comungo, como sempre, por princípio, não receio o que quer que seja, e muito menos nesse aspecto, e comungo daquilo que é a opinião do Pep. Eu acho que vão estar 3 grandes equipas em campo, 2 para jogar o jogo,
disputar o jogo e outra para o definir enquanto árbitros do próprio jogo. É um árbitro conceituadíssimo e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que irá fazer o seu melhor, como qualquer um de nós, como eu, enquanto treinador, como Deschamps, como treinador da equipa da França. Não tenho dúvidas nenhumas que irá fazer o seu melhor com a sua equipa para fazer um grande espetáculo e ser isento. Não tenho dúvidas em relação a isso. Here, in the front. Boa noite, Tom Candet, Portugal.net. Sente que a equipa está muito mais forte e muito mais confiante agora do que quando começou a competição, há 3 semanas atrás? Não sei se está mais confiante. Mais confiante, não. A equipa sempre teve muita confiança, portanto não é por aí. Agora, obviamente, quando vais andando e este processo de andamento é um processo de crescimento e, portanto, a confiança essa mantém-se porque sempre esteve no topo, mas é naturalmente que o entrosamento depois traga também outras questões importantes e que levam a que a equipa se sinta melhor. Isso é evidente, isso seguramente. Down here. Fernando, could I ask your CMTV a acompanhar em direto a conferência de imprensa do selecionador nacional Fernando Santos e ele que mostra esta imagem de tranquilidade e simpático, é uma imagem simpática um dia antes de um jogo tão importante, a mostrar de alguma forma que não está pressionado, pelo menos é a imagem que passa de um selecionador descontraído antes de um jogo tão importante. O Correia é espetacular, acho fantástico. Portanto, aliás, dei-lhe os parabéns logo quando o vi. Acho fantástico, na realidade, aquilo é uma obra de arte. É como o Cristiano, que era na realidade o melhor jogador do mundo. Simon Bank, Aftonbladet. When you took over the national team, levantada pela imprensa estrangeira, são naturalmente dezenas de jornalistas, centenas, os que se encontram a acompanhar este europeu de futebol. Fernando Santos a ser coerente no seu discurso, a pedir aos portugueses que acreditem tanto quanto ele nesta possível conquista e a dar depois também elogios ao Mark Clattenburg, o árbitro de amanhã. E aí que eu aprendi o que era ser selecionador. Isso ajudou-me muito porque nós, quando somos treinadores de clube e chegamos a uma seleção, isso aconteceu comigo, achamos que é tudo igual e que os processos de treino, todas as questões que se passam com a seleção são iguais aos dos clubes e não é nada disso, é dia e noite, portanto são dois trabalhos completamente distintos. Obviamente que o trabalho como treinador naqueles aspectos mais técnicos se mantém, mas o trabalho é completamente distinto, isso ajudou muito e portanto obviamente, quando cheguei, cada treinador tem a sua forma de pensar, de estar, e vai sempre mudar alguma coisa. Isso acontecerá quando deixar de ser eu e vier outro. Em todas as equipas do mundo sempre será assim. Obviamente, temos o nosso cunho pessoal a dar às equipas, e, portanto, isso é perfeitamente normal. Isso não retira nem a qualidade de quem saiu, nem a qualidade de quem vier, mas vai marcar sempre alguma diferença. Isso é perfeitamente normal. On the right. Fernando Santos a falar do passado e futuro da seleção nacional, a dizer apenas que deixou a sua marca e que trabalha de acordo com as suas características. Portugal era horrível, houve títulos como futebol nojento. Como é que a seleção amanhã vai calar os franceses que fizeram isso durante quase 3 semanas? Não, o que eu quero é que continuem a dizer a mesma coisa. Que Portugal não sei o quê, Portugal não sei o que mais, e Portugal ganhou sem merecer. Isso é que eu gostava. Portugal ganhou sem merecer. Que espetáculo. E eu ia todo contente para casa. E vou. Aqui, ironicamente, sugerir um título para a imprensa desportiva amanhã. Da TV Globo do Brasil. Fernando, quando se fala em experiência no futebol, as pessoas ligam muito isso à idade. Né? O jogador tem experiência porque ele chegou aos 30 anos e, no entanto, a sua seleção tem jogadores jovens, muito jovens, com experiência de conquistas nas seleções de base, no Sub-17, no Sub-21. O que essa nova geração, o Renato é um exemplo aí, o que essa nova geração pode trazer para auxiliar também aos que já estavam há muito tempo, como o Pepe, como o Cristiano? Traz irreverência, traz alguma... Irreverência é isso, até às vezes um bocadinho sei lá, de utopia, que muitas vezes não tem ainda noção da própria realidade, não é? E isso também é positivo, não é? Quando nos traz essas coisas novas, porque muitas vezes estamos ali naquele ramo-ramo, há muita experiência, temos muita experiência, e isso é muito importante e não tem a ver com o bilhete de identidade, mas às vezes precisa de algo novo, de algo fresco, e eu acho que é isso que esses jovens trazem.
Mas porque têm qualidade, porque se não tivessem qualidade também só virem cá só por serem novos também não dava jeito nenhum a nós, não é? Portanto, têm grande qualidade, acrescentam isso, trazem essa qualidade e trazem essa referência natural do que é a juventude. Isso é muito importante, depois quando jogado com a experiência destes, que têm uma coisa que eu acho muito importante na experiência, e eu tenho felizmente aqui alguns, que é aqueles ganhadores. Porque quem nunca ganhou não sabe o que é ganhar e não toma o gosto. E eu tenho aqui alguns que têm um gosto tremendo para ganhar e vão continuar a ganhar. Fernando Santos, mais uma vez a passar esta imagem, esta mensagem de que Portugal vai mesmo ganhar e quer ganhar esta final do Europeu e a destacar as qualidades de Renato Sanches, a dizer que é positivo que chegue um jovem que representa uma geração que traz frescura e qualidade a esta seleção e também alguma utopia positiva e ambição, sede de vencer. Um jogo completamente diferente. A equipa da França tem vindo num processo também, não direi de evolução, mas com algumas transformações. A equipa francesa iniciou o campeonato da Europa jogando com uma determinada forma de estar em campo, jogando 1-2 no meio campo. Depois foi mudando o seu processo e nos últimos 2 jogos apresentou-se a jogar 2-1, portanto, com Griezmann no apoio do ponta de lança, que é diferente daquilo que tinha sido feito anteriormente. Estes 2 jogos foram muito diferentes nesse aspecto. O jogo com a Alemanha é um jogo também muito próprio. Didier Deschamps estudou muito bem a equipa da Alemanha, muito bem, viu-se em campo, conhecia muito bem a equipa da Alemanha, portanto, preparou-se para aquilo que o esperava e, portanto, a França, nesse jogo, com toda a sua enorme qualidade, a sua individual, coletiva, teve essa capacidade também de respeitar, entre aspas, respeitar a equipa da Alemanha e aquilo que era bom na equipa da Alemanha para depois poder vencer o jogo. Fez-o muito bem. Não acredito que amanhã vai jogar da mesma forma, isso não acredito. Em termos estratégicos acredito que sim, mas depois em termos daquilo que será o seu plano de jogo, eu penso que ele irá tentar entrar forte no jogo, irá tentar pressionar Portugal, é isso que eu espero, e nós vamos procurar responder bem. Fernando Santos aqui a dizer que Didier Deschamps, o selecionador francês, não subestimou o adversário das meias finais, a Alemanha, e soube estudar o adversário, e a dizer que espera que a França pressione Portugal e entre com tudo neste jogo, mas garante que também Portugal fará o mesmo. And what are the difference between Cristiano Ronaldo today and maybe like 5-10 years ago, when you also know him? Do you see him more in a captain role than ever? Thank you. Uma questão sobre Cristiano Ronaldo e a futura liderança da seleção. 13 anos que eu fui treinador dele no Sporting. Depois foi pouco tempo, porque ele depois pôs-o a jogar no dia da inauguração do estádio e no dia a seguir foi para Manchester e já não voltou. Mas já nessa altura ele era um fenómeno. Era 18 anos de talento, de vontade de ganhar, de determinação. Era um jogador impressionante, acho que nunca mais parou de evoluir, porque tem isso que eu há pouco dizia, é um ganhador por excelência, quer ser mais e mais e mais, como o Pepe dizia, quer ser sempre melhor, quer ser mais perfeito. E ainda hoje, nestes 2 últimos anos, que está comigo e que tem trabalhado comigo também, não no clube, mas aqui na seleção, é igual a si próprio. Ele em todos os treinos quer fazer melhor, fica sempre zangado consigo próprio quando as coisas não funcionam bem. E naturalmente também esta capacidade de ser o capitão da equipa é cada vez mais notória, isso é perfeitamente evidente. Penso que toda a gente neste momento reconhece isso, e isso é fruto da sua grande vontade e da sua grande determinação sempre em ser melhor. Estamos aqui a deixar grandes elogios a Cristiano Ronaldo. 2 dias, por exemplo, que Portugal tem que jogar contra a tradição da França, que ganhou sempre. Portugal tem que jogar contra os críticos que não param de bater na seleção desde que o Campeonato da Europa começou. Não acha que aqui as coisas estão um bocado invertidas? Portugal não tem que jogar por si próprio, por esta equipa, por aquele objetivo que traçou há 1 ano e meio, quase 2 anos, quando disse aos jogadores: voltaremos aqui a 10 de julho do ano que vem para sermos campeões. Isso é claro. Por já Portugal não joga contra ninguém, nem contra a França, nem contra a tradição, nem contra nada. Portugal vai defrontar a França, que é na realidade uma equipa fantástica.
Portanto, não há aqui um contra, mas sim um confronto de duas grandes equipas. E nós, com o enorme respeito que temos também pela equipa francesa, e procuramos estudá-la e perceber bem como é que jogam e conhecer os seus pontos fortes, obviamente que nos centramos sempre, e isso o meu trabalho, os meus jogadores são testemunhas disso, sempre se centra naquilo que a minha equipa tem que fazer, e em primeiro lugar. E faz parte disso também conhecer o adversário. Portanto, o que nós estamos centrados é encontrar a nossa própria estratégia e, com a nossa própria estratégia, defrontar essa grande equipa que é a França e vencer o jogo. Okay, last three questions here, and here. Fernando Santos, nas suas várias respostas que já deu até o momento, a mostrar que, de facto, Portugal tem muita ambição e acredita que Portugal vai mesmo ganhar esta final. Uma conferência de imprensa tranquila e descontraída, aquela que tem sido até ao momento por parte do selecionador, que foi questionado também sobre as várias críticas que têm atingido a Seleção Nacional devido ao percurso na prova. Obviamente que não vamos dizer que a França não ganhou os dois jogos, e isso é inquestionável, mas são jogos com características diferentes, obviamente. Eu lembro o primeiro jogo aqui em Saint-Denis, no dia 11 de outubro de 2014, a França jogou 4-4 a Losango, Portugal também, portanto era um momento de experiência ainda, havia alguns jogadores na equipa francesa que neste momento não estão na equipa francesa, mesmo no jogo que disputámos depois no estádio Alvalade 21 também. Quem fez o gol, por exemplo, não está nesta equipa francesa. Portanto, estamos a falar em contextos diferentes, distintos, em que não havia pontos, em que não havia nada a ganhar, senão o prestígio, porque esse sempre existe, obviamente. E eu mesmo nesses jogos particulares quero ser muito ganhar, porque há também essa condição do prestígio e da camisola que embargamos, mas amanhã estamos a falar de uma final. E uma final, como eu digo, as finais não se jogam, ganham-se, e nós o que vamos procurar fazer é isso, como eu já disse, com toda a nossa humildade, mas também com toda a nossa capacidade, com todo o nosso talento, vamos procurar vencer esse jogo. Boa tarde, uma pergunta da Itália, porque Ronaldo para amanhã convidou a viúva de Stefano Borgonovo, o jogador italiano que faleceu vítima da esclerose lateral amiotrófica, e queria saber o que você acha disso. Eu acho que todos os gestos de solidariedade, de altruísmo, se deviam repetir milhares e milhares e milhões de vezes, porque é isso que o mundo precisa. Last question. Muito boa noite, Fernando Santos, Bruno Pires do Diário de Notícias. Há pouco estava a falar da mentalidade ganhadora e que tem jogadores que não se cansam de ganhar. De que forma é que pode ser importante o facto dos jogadores de Portugal terem mais de 40 títulos do que os jogadores da França? Como é que isso se pode refletir amanhã em campo? São números, são estatísticas, são sinais que não trazem nada para o jogo da manhã. Seguramente ninguém vai pensar nisso, nem da parte da França, nem da parte de Portugal, se ganharam mais vezes, se empataram mais vezes. Tenho a certeza que do lado de Portugal vai haver uma grande concentração, uma grande vontade, uma grande determinação, um empenho, como se diz lá na nossa terra, alma até Almeida. E da parte da França a mesma coisa, uma equipa que vai querer perante o seu público ganhar, que vai estar fortemente concentrada, determinada, e que tudo o resto são números que nós, treinadores e jogadores, seguramente passam ao lado. Okay, thank you, Pepe and Fernando Santos. Good luck tomorrow night.